Fala galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Bookster. Hoje vamos falar sobre como começou o Bookster. Eu nunca contei aqui pra vocês e sempre me perguntam, né, como é que surgiu essa ideia de criar um canal literário, né? Comecei pelo Instagram, se isso foi rápido, como é que foi, se sempre tive essa vontade ou não, então eu vou responder algumas perguntas que já me fizeram e contar um pouquinho pra vocês. Então não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu like no vídeo. Bom, pra quem me acompanha há um tempo sabe que eu sou advogado, né? Então não tenho qualquer formação literária, sou um leitor comum. Há 2 anos que eu criei, 2 anos e pouco que eu criei o Bookster no Instagram e eu comecei a falar de livros e hoje isso acabou aumentando e virando algo bem importante assim na minha vida, né? Que ocupa um tempo relevante, mas eu ainda continuo com a minha rotina de advogado normalmente. E aí como é que surgiu isso? Uma coisa que me falam, você deve ter sido sempre aquela criança que lia muito, leu durante a infância inteira e a juventude inteira. Na verdade, não é bem assim. Eu sempre gostei de ler, mas não era aquela criança que devorava livros, né, que lia um livro atrás do outro. Não, na verdade, eu tinha sempre um livro assim no criado mudo para ler, mas eu lia pouco. Eu acabava ficando meio perdido na hora de escolher um livro e ficava tempo sem ler, ficava meses sem ler nada, assim mesmo. Então eu era aquele leitor que gostava, mas que não tinha uma rotina e um hábito tão bem desenvolvido, também ficava perdido na hora de escolher os próximos livros, porque acho que na época nem tinha esses canais literários, né? E eu não sabia muito a quem recorrer, minha família não é de leitores, então não é que eu conseguia pegar dicas aí de meus pais, irmãs, não. Na verdade, quem mais me incentivou foram minhas avós, que leem mais, mas assim, em termos de influência e de pessoas do mundo literário na minha família, não tem muito, tem muito pouco. E aí, na verdade, as coisas começaram a mudar e eu comecei a amadurecer como leitor, assim que eu gosto de falar, quando eu descobri que existiam canais literários, perfis literários nas redes sociais. Isso foi há 3, 4 anos que eu comecei assim, por acaso, não tinha noção que existia, acho que aquelas coisas do Instagram que vai te levando para outro perfil. Descobri então que existiam esses perfis, comecei a seguir, 1 ou 2 assim, e aí comecei a perceber que, na verdade, no começo eu falei, eu não vou conseguir seguir por muito tempo esses perfis. Olha os livros que eles estão falando, né? Eu só lia best-seller, assim, quando eu ia escolher o próximo livro, eu abria a lista da Veja, eu lembro, pegava quais estavam os mais vendidos, queria ler aqueles que eu pensava, se são os mais vendidos, são os melhores livros. Mal eu sabia. Comecei a seguir os perfis e comecei, aos poucos, a ter o assunto da leitura no meu dia a dia, né? Porque isso eu acho que é a questão que mais faz falta, que as pessoas não percebem, mas a gente não fala sobre leitura. É lógico que hoje em dia eu falo muito, mas assim, nas pessoas no dia a dia, ninguém conversa sobre livro, ninguém pergunta pro amigo assim, qual livro que ele tá lendo, ou pra pessoa com quem ele trabalha, pede uma dica ou dá uma dica de livro. O livro não é um assunto no nosso dia a dia. Isso é um problema, porque você não tem, né, um incentivo e o estímulo de ler e de lembrar desse tema durante o seu dia e durante a sua semana, durante a sua rotina. E aí, o que aconteceu? Como eu comecei a seguir esses perfis, todo dia parecia alguma coisa de leitura pra mim no Instagram. Então eu via alguns stories falando de livro, ou alguma dica de uma resenha que postava, ou de um unboxing que fizeram. Então com o tempo o livro foi, né, entrando assim no meu dia a dia, e aí eu comecei a ficar mais curioso, falei, vou seguir essa dica. Ficava meio receoso no começo, não, mas esse livro é clássico, deve ser chato, não vou gostar, deve ser difícil. Mas a forma como eram apresentadas as leituras pra mim, acabavam me desmistificando um pouco esses preconceitos literários e medos literários que eu tinha. E foi aí que eu comecei a dar chance mesmo para livros diferentes, livros que eu não tinha o costume de ler, que iam além dos best-sellers, e comecei a ler. E aí eu fui percebendo que aos poucos o meu ritmo e minha visão sobre os livros começou a mudar muito, assim, muito rápido. Então, depois de 1 ano que eu estava seguindo perfis, comecei a seguir mais perfis, comecei a assinar clubes de livro, que também foi uma coisa que me ajudou muito, a ler livros diferentes, né, me tirar da zona de conforto. E aí, depois de 1 ano, assim, eu já tinha lido muito mais, tinha quadriplicado, assim, o número de livros que eu tinha lido em relação ao ano passado. Eu sei que isso não é um critério, assim, mas um critério para pessoal, talvez você consiga fazer uma comparação. E aí depois de 1 ano eu estava lendo muito e eu comecei a gostar muito desse tema, né, desse mundo. Comecei a ler mais, comecei a ler livros que eu nunca imaginei, então clássicos russos, conhecer autores contemporâneos muito legais. Realmente, assim, me aventurar pelo mundo dos livros. E aqui eu comecei a pensar, eu sentia falta de ter alguém
com quem conversar, né? Porque querendo ou não, quando você tá seguindo alguém, você não tem, né, uma interação o tempo todo. Porque ainda que eu tente responder todo mundo, né, eu demoro. Quando eu vou responder alguém, eu não consigo lembrar o que eu já falei com essa pessoa, porque recebo muitas mensagens. Então eu sentia falta de ter alguém com quem conversar. E aí eu falei, pô, por que eu não crio assim, um perfil, pelo menos para eu postar as minhas impressões sobre livros, né, as minhas experiências, e eventualmente ter alguns seguidores que vão estar lá para comentar e a gente compartilhar isso, trocar ideias. E aí foi que eu criei, resolvi criar o Bookster, foi uma coisa totalmente ao acaso e sem pretensão nenhuma. Até, para quem não sabe, o nome, né, Bookster, que o sufixo ster em inglês é alguém que pertence a algum grupo, então alguém que pertence ao grupo dos livros, né? Se for pensar gangster, hipster, então foi nessa linha que eu criei. Aí já tinha um Bookster, alguém usando, que é um perfil inutilizado, mas já tinha alguém, então eu tive que botar o ponto lá no meio. Foi uma coisa, né, totalmente ao acaso e comecei a postar. E aí eu comecei a ver, começou a ter uma interação, eu era anônimo no começo, não me identificava. Começou uma pessoa a compartilhar uma resenha, um outro booktuber comentar sobre o meu perfil, e aí eu comecei a ganhar mais seguidores, e aí comecei a falar, nossa, as pessoas estão gostando, né? E por que será que as pessoas estão gostando? E aí fui percebendo que as pessoas estavam gostando do fato de eu ser um leitor comum, né? Não ser dessa área. Então, era um leitor conversando com outro leitor, as pessoas se identificavam. E assim, eu não contei pra ninguém mesmo, até bloqueei todos os meus amigos no Bookster, minha família, ninguém sabia, só minha namorada sabia. Aí, depois de um tempo, que eu comecei, acho que quando eu tinha 10 mil seguidores, um amigo meu conhecia alguém que já tava me seguindo, me identificou, aí comentou com meu amigo não tinha noção. E aí, ele contou pros outros amigos, e eu contei, foi super, tipo, as pessoas gostaram muito, falaram porque eu tinha demorado, porque assim, realmente, pensa, eu tava criando um negócio que não tem nada a ver com o mundo que eu vivo de trabalho, as pessoas que estão à minha volta não leem. Então, falei, como é que as pessoas vão reagir a isso? As pessoas vão entender o que eu tô fazendo? Mas aí depois foi muito bem recebido e eu consegui já converter vários amigos para serem leitores. E o crescimento começou a vir de pessoas que realmente se sentiam, acho que, impactadas não só pelas dicas de leitura, então encontravam um pouco um caminho para ler, né? Mas eu comecei a perceber muito também que quando eu falava da minha rotina de leitura, as pessoas se sentiam incentivadas a ler mais e a ler todo dia. Isso que eu comecei a falar da leitura diária. Pessoas começaram a me dar muito feedback positivo, no sentido de que isso tinha realmente mudado assim a rotina delas, então que elas estavam começando a ler muito mais, a incorporar isso no dia a dia, que estavam levando isso para frente, conversando com outras pessoas, que eu sempre incentivo, né, a falarem com as outras pessoas sobre livros. Então isso começou a ter um feedback muito legal dos outros. E eu sou a pessoa, acho que a prova viva de que o que eu faço pode incentivar outras pessoas, porque eu fui incentivado. Então eu tenho certeza de que isso é possível, por isso que eu confio muito e acredito muito no que eu faço. E como foi algo também muito natural, ainda, né, sem pretensões, eu não sei aonde vou com isso, né, sou advogado também, vamos fazendo uma coisa de cada vez, aos poucos a gente vai percebendo, mas eu sei que aonde eu já cheguei aqui, muito incrível o feedback que eu tenho dos leitores, saber que eu tô ajudando pessoas, né, encontro seguidores na rua, nos lugares que eu vou, e a conversa é sempre muito legal, então saber que eu tô podendo aí plantar uma sementinha em algumas pessoas para despertar o interesse a ler, né, despertar a vontade de criar esse hábito, já me deixa muito feliz. No começo desse ano veio a ideia de criar um canal literário em conjunto com no YouTube, em conjunto com a Jovem Pan, então foi uma nova forma, uma nova plataforma de eu poder divulgar o meu conteúdo, então um novo espaço onde as pessoas conseguissem também chegar e ter acesso ao conteúdo, então isso eu fico muito feliz. Quanto mais pessoas eu conseguir atingir, né, melhor vai ser, mais bem feito vai estar sendo o meu trabalho, né, meu objetivo vai estar sendo alcançado, então eu fico muito feliz aí aos novos seguidores que vêm, mas também aqueles que estão sempre aqui me acompanhando, trocando e compartilhando dicas comigo. Então assim, a ideia é que justamente quando eu falo que eu sou um leitor comum, é porque é isso mesmo, assim, criei isso do nada, estamos aqui, sou leitor igual a todo mundo que está aqui, não tenho conhecimentos técnicos, quando eu posto uma resenha é minha experiência e só, não estou fazendo uma crítica literária, eu nem tenho condições de fazer uma crítica literária, é uma troca de experiências e a vontade é incentivar as pessoas a querer ler mais e querer ler aquele livro, ficar com vontade, e é isso, assim, uma coisa muito simples, mas que está dando certo e vamos ver aí para até onde vai. Então é isso, podem deixar aí mais perguntas se quiserem sobre a minha rotina, sobre o Bookster, que eu vou fazer um vídeo depois respondendo perguntas de vocês, porque muita gente faz muitas
muita pergunta que eu acho que também interessa a outros seguidores. É isso, espero que tenham gostado aí do vídeo de como nasceu o Bookster. Quero saber de vocês aí também como é que começou, como é que foi esse amadurecimento como leitor, o que incentivou tanto, porque eu sei que cada um tem a sua história aí como leitor. Muito obrigado por acompanharem sempre aqui e espero vocês na próxima.